hoje, 1º de maio, também foi a abertura da AgriShow, né? A AgriShow chegou a cancelar, inclusive, essa tradicional cerimônia de abertura, depois daquela torta de climão que veio a público aí por conta do desconvite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e depois disso, mesmo assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve presente hoje, mesmo sem cerimônia lá, ele foi até a AgriShow, foi aclamado pelos frequentadores também dessa que é a maior feira do agronegócio brasileiro, e foram vários vídeos, inclusive, que foram publicados nas redes, está aí, a gente está mostrando alguns desses vídeos, alguns deles no momento da chegada de Bolsonaro, assim que ele desembarcou no aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo, e também a gente tem algumas imagens ali da AgriShow, né, no momento em que ele participou da AgriShow em São Paulo. Fato é que essa torta de climão foi servida ali por conta do desconvite, né? Foi um erro, inclusive, da organização do evento. Isso repercutiu muito ao longo do fim de semana. Inclusive, o ministro Márcio França dos Portos e Aeroportos se posicionou ali, não sabia, falou no Twitter que achava que o governo deveria não patrocinar mais o evento, inclusive. Fato é que isso gerou um desconforto muito grande entre o evento e também o governo Lula. Quero te ouvir, Graeb, sobre essa torta de climão que foi servida ali e que ainda ainda tem algumas fatias aí que estão sendo aos poucos degustadas por ou pelo governo ou principalmente pelo governo, né? Porque Jair Bolsonaro esteve hoje lá, foi aclamado, subiu nesse trator ali, ao lado de Tarcísio de Freitas, aproveitou toda essa ocasião para ganhar um capital político ali, sem dúvida, né? Fortalecer principalmente o capital que já é dele, né? Posso passar a palavra para o Wilson? Porque o Wilson acompanhou bem. Depois eu até falo alguma coisa, mas o Wilson acompanhou super bem essa história desde o final da semana passada. Deu notas no antagonista. Vai lá, Wilson, conta pra gente, faz o resumo da ópera pra gente, né? Então, deixa eu aproveitar, vou pegar esse caso aqui do Bolsonaro e vou complementar um detalhe que eu comecei a falar no bloco anterior, né, dizendo que se tem 2 ministros que possuem missões muito árduas, uma é Fernando Haddad, né, como nós já falamos, e o outro é o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, porque o ministro da Agricultura ele precisa conseguir equilibrar o PT com o agro, que são, enfim, basicamente você tentar misturar água e óleo, né? Então, o agro tem resistência ao governo PT por tudo que o PT pregou durante os últimos anos em relação ao agro, né? Enfim, o partido sempre criticou muito a atuação do agro, né? Chamando os representantes da bancada ruralista de vocês plantam com agrotóxico, vocês utilizam trabalho escravo, enfim, sempre teve uma oposição muito forte do PT em relação ao agro. Só que agora, no governo, o PT precisa desse agro, e eles escalaram o Fávaro para tentar fazer essa mediação, né? E até agora ele não conseguiu. E a ida do... É bom lembrar que, enfim, né? Na terça-feira da semana passada, o presidente da AgriShow, né, o Chiquinho Naturro, ele desconvidou o Fávaro da feira de abertura, então ficou aquele imbróglio, né, desconvida, não desconvida, porque o Bolsonaro ia participar do 1º de maio, da solenidade de abertura, uma ligação muito estranha, porque foi uma coisa meio... Como o Chiquinho tem intimidade com o Fávaro, então foi uma ligação muito na linha, o Fávaro, olha só, o Bolsonaro confirmou que vai chegar aqui no dia 1º, então faz o seguinte, vem para o dia 2, porque aí vai estar tudo bem. Só que você está falando com o ministro de Estado, né? Você não pode falar com o ministro de Estado como você fala com o teu amigo do boteco, né? Não é assim que funciona. Então o Fávaro ficou ofendidíssimo com o desconvite, né, nessa ligação, uma ligação que foi presenciada pelo presidente da Federação da Frente Parlamentar Agropecuária, né, o deputado Pedro Lupion, e se criou todo esse imbróglio. O Banco do Brasil retirou o patrocínio, mas manteve lá os estandes, e é isso. E no final das contas, eu acho que esse 1º de maio ele teve um simbolismo, e aí eu vou juntar os 2 eventos.
você tem o Lula junto com os sindicalistas e você tem o Bolsonaro ainda com a bancada ruralista. Então isso mostra essa divisão, né? Isso é muito simbólico, né? Porque o Lula ele teria problemas para ir e dificilmente o Lula iria. E até o Fávaro provavelmente teria problemas de ir nessa feira, porque ele podia ser alvejado, podia receber vaias, enfim. Então também é um ambiente hostil para ele. Então é isso, tá aí. O Bolsonaro sendo ovacionado pelo agro, porque, de fato, né, foram 4 anos em que o agro teve portas abertas e tapete vermelho no Palácio do Planalto, coisa que o governo Lula ainda tenta, com passos muito tímidos, atrair enfim, esse segmento da sociedade. E tem mais um detalhe, né, Grebe? O agro odeia o MST, odeia. E o governo Lula fez vários acenos ao MST, inclusive levou o Stedley para a China. Então é muito difícil você ter um governo que, olha, agro, vem conversar comigo, mas ao mesmo tempo dá uma passagem de avião para o arqui-inimigo desse setor. Grebe, quero te ouvir. O imbróglio foi todo lastimável, né? Óbvio. Falta de elegância, de educação, de tudo, né? Você não desconvida as pessoas, qualquer pessoa, qualquer autoridade desse jeito, ainda mais o ministro daquela área, né? Então, esse aspecto da história é péssimo, né? Não tem como desculpar aí o presidente do AgroShow, né? Agora, o fato é esse. O Bolsonaro, ele disse até coisas... ele fez o discurso correto na AgriShow, né? Ele disse que o setor precisa de quem não o atrapalhe, e é verdade, é um setor que sempre soube se ajeitar sozinho muito bem, né? Durante todos os anos de governo do PT, ele conseguiu crescer um pouco a despeito, né, de todo o apoio que o PT sempre deu para quem quer atrapalhar o agro, né? É verdade. E o Bolsonaro também disse que, enfim, fez o discurso da propriedade privada, né, um direito sagrado, um direito que não pode ser violado, enquanto o Lula leva o Stedley para o exterior. Né? Então, não é só que o PT não conseguiu se aproximar, ele fez coisas que dificultam a aproximação, como o discurso dúbio em relação às invasões do MST nesse começo de ano, como o abraço, o fato de levar o Stedley para a China. Então, está tudo errado, né? Criou as circunstâncias para que o Bolsonaro pudesse continuar, né, nadando de braçada nesse ambiente em que está já, assim, completamente ligado a ele. Né? Então, é interessante, Wilson, é isso mesmo que você diz, né? O 1º de maio foi um retrato curioso da nossa política e da maneira como ela se relaciona com setores da sociedade, né? De um lado, Lula ali, com os sindicalistas, com setores populares, entre aspas, e do outro lado, o Bolsonaro, com um setor novo, e pelo menos em termos de organização, né? A força de organização do agro é um fenômeno recente, muito mais recente do que o do sindicalismo no Brasil, né? É um fenômeno que tem talvez menos de 10 anos. A organização e a força política que eles conseguiram conquistar dentro do Congresso, né? Então, o Bolsonaro soube se aproveitar muito bem disso durante o governo, na época da eleição de 2018, e continua aglutinando essas pessoas em torno dele, né? A deselegância, a falta de educação com o ministro era dispensável, não teria modificado em nada a força do Bolsonaro ao chegar nesse lugar, né? Foi uma gafe que não precisava ter acontecido, e o retrato continuaria sendo o mesmo. Bolsonaro muito forte nesse ambiente.